Falamos ao vivo do Palácio dos Bandeirantes, onde daqui a pouco começa uma entrevista coletiva do governador João Dória e do grupo que gerencia a pandemia do novo coronavírus aqui em São Paulo. Hoje, além do governador, também participarão da entrevista coletiva Rodrigo Garcia, que é o vice-governador, também o secretário de Saúde, José Henrique Germann, Dimas Covas, que é diretor do Instituto Butantan, que está organizando e chefiando toda a realização dos exames, e também Helena Sato, que é diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica. O governador João Dória já está aqui. Dentro de instantes deve começar a entrevista coletiva. Hoje deverão ser anunciadas medidas de combate à crise econômica. Entre outras medidas, o governador João Dória publicou hoje um decreto que determina que os servidores públicos não receberão, entre outras coisas, a antecipação do 13º salário, que acontece meses antes do Natal. Essa é uma medida de contenção de despesas para evitar demissões no serviço público do Estado de São Paulo. Também hoje deverá ser anunciada a nova proporção da aderência à quarentena nas casas. No domingo, essa proporção dos paulistas e paulistanos que ficaram em casa foi de 59%. Está começando a coletiva nesse momento. Vamos acompanhar, então, ao vivo, direto do Palácio dos Bandeirantes, a entrevista coletiva. Quero agradecer a presença dos jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos, os que estão aqui, os que puderam vir até aqui e os que estão online também nos acompanhando, e alguns dos quais também farão perguntas. Cumprimentar a todos que estão nos assistindo ao vivo pela TV Cultura, pela Record News, também por outras emissoras que estão em transmissão ao vivo. Aqui ao meu lado, Rodrigo Garcia, vice-governador e secretário de Governo do Estado de São Paulo, José Henrique Germann, secretário da Saúde e integrante do Comitê de Saúde, do Centro de Contingência do Covid-19, Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, também integrante do Comitê de Saúde, do Grupo de Contingência do Covid-19, e a doutora Helena Sato, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde e também, igualmente, integrante do Comitê de Saúde. Acompanham essa coletiva a Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, General Campos, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, João Otaviano, secretário de Logística e Transportes, Célia Parni, secretária de Desenvolvimento Social, e Kleber Mata, secretário de Comunicação. Quero, nas nossas mensagens iniciais, dedicar a primeira mensagem aos profissionais de saúde. Agradecer aos médicos, paramédicos, enfermeiros, aos profissionais que atuam no socorro e no atendimento, tanto no plano público como no plano privado. Estes são os heróis do Brasil, aqueles que estão dedicando a sua vida, dedicando o seu tempo, a sua experiência para salvar vidas. A todos vocês, a nossa homenagem. Quero destacar aqui um fato que ocorreu ontem, aqui em São Paulo, no Hospital das Clínicas. Médicos realizaram uma cesariana de urgência na UTI do Hospital das Clínicas para salvar a vida de uma mãe e de um bebê. A mãe de 28 anos, com Covid-19, com coronavírus, chegou em estado gravíssimo na noite de domingo ao Hospital das Clínicas e, diante desta gravidade, na madrugada de domingo para segunda-feira, a equipe médica do Hospital das Clínicas decidiu imediatamente pelo parto. A bebê recém-nascida está bem na UTI neonatal do hospital, porém demanda cuidados. E a mãe segue, neste momento, em estado grave, mas com vida, respirando por ventilador e acompanhada na UTI por uma equipe multidisciplinar do Hospital das Clínicas. É um exemplo da importância do trabalho, da seriedade, do esforço, da dedicação que os profissionais de saúde, não apenas em São Paulo, mas em todo o Brasil, vêm dedicando para salvar vidas. A todos eles que diariamente cumprem esta missão,
o nosso muito obrigado. Quero destacar também e pedir à população do Estado de São Paulo, mais uma vez, que tome cuidado e que obedeça à orientação do isolamento social. É fundamental que a população tenha solidariedade, primeiro, consigo próprio. Cada cidadão que desobedece à orientação do isolamento social, cada pessoa que desnecessariamente se aglutina e se agrupa em algum lugar, em algum ponto no estado de São Paulo, está colocando em risco a sua própria vida e colocando em risco também a vida dos seus familiares, a vida dos seus parentes, a vida dos seus vizinhos e de outras pessoas. O vírus, o coronavírus, não escolhe classe social nem ideologia política. Não escolhe cidadão do bem ou cidadão do mal. Ele atinge a todos. Quero voltar a mencionar que nós aqui em São Paulo obedecemos e seguimos o que a medicina recomenda, o que os médicos recomendam, o que os especialistas recomendam, e eles recomendam o isolamento social. Aliás, 56 países que estão sendo monitorados pelo governo do Estado de São Paulo, através da Deloitte, consultoria que está nos ajudando nestes 56 países que tem um volume maior de incidência da Covid-19, em todos eles o isolamento social é recomendado pelos governos, é recomendado pelos primeiros ministros, é recomendado pelos seus presidentes da República, como é recomendado também pelos seus governadores de estado, de províncias, prefeitos e prefeitas. Volto a repetir, o vírus não escolhe classe social e nem escolhe ideologia política, ele atinge a todos. E se nós não tivermos a colaboração da maioria da população, muitos vão sofrer, muitos serão contagiados e muitos perderão suas vidas. Quero também registrar, como terceira mensagem, um agradecimento ao Poder Legislativo, especificamente à Câmara Federal, aos deputados, aos 431 deputados que votaram favoravelmente pelo projeto de lei que ajuda e apoia estados e municípios. Uma votação expressiva ocorreu ontem na Câmara Federal, 431 votos a favor contra 70 votos contrários. Curiosamente, votos de parlamentares vinculados ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Aos 431 que colocaram o seu voto a favor desta medida, em nome do governo de São Paulo, muito obrigado também. Em nome dos 645 municípios do estado de São Paulo, já que a medida atende também corretamente às prefeituras municipais, o nosso muito obrigado. Vocês estão ajudando no combate à pandemia e estão ajudando a salvar vidas. Esse socorro e esta atenção, não apenas ao estado de São Paulo, mas a todos os 27 estados do país, incluindo o Distrito Federal, representa uma atitude elogiável do Parlamento brasileiro para salvar vidas. Eu tenho a convicção de que o Senado Federal cumprirá esse mesmo papel a partir desta semana. E tenho certeza de que senadoras e senadores da República saberão ter um ato humanitário e reconhecer a gravidade desta crise para apoiar estados e municípios na defesa da vida e na proteção das pessoas. Finalmente, a quarta mensagem, mais uma vez aos empresários, dirigentes de empresas, aqui de São Paulo e aos que puderem alcançar esta mensagem também de outros estados brasileiros. Por favor, não demitam. Nós já temos mais de 4.000 empresas e dirigentes empresariais que subscreveram um documento para não demitir. Um movimento que nasceu da sociedade civil, não foi um movimento iniciado pelo governo do estado de São Paulo. Foi um movimento que nasceu na livre iniciativa por dirigentes empresariais, por empresários, e que hoje já tem mais de 4.000
empresas que assumiram este compromisso para não demitir. Este é o compromisso humanitário, este é o compromisso correto de empresários que sabem que esta crise vai passar, que essa crise tem prazo determinado, se todos ajudarem, evidentemente, na sua defesa e na sua proteção. E em breve as empresas estarão operando novamente e vão precisar dos seus profissionais, dos seus colaboradores para ativarem os seus negócios e vencerem nas suas atividades. Agora vamos às informações e às decisões do Governo do Estado de São Paulo de hoje. Adquirimos e chegaram nessa madrugada 725 mil testes de coronavírus vindos da Coreia do Sul. Uma operação logística inigualável, inclusive de segurança, de reserva e segurança, incluindo o acompanhamento policial de toda essa carga até o Instituto Butantan. 725 mil testes já chegaram de um total de 1.300.000. Até o dia 25 de abril, nós receberemos mais 525 mil testes. O valor do investimento do Governo do Estado de São Paulo é de 85 milhões de reais por estes testes. Uma rede de 34 laboratórios, coordenada pelo Instituto Butantan, cujo presidente está aqui participando desta coletiva, vai processar estes testes. No momento, estamos com 2.000 testes dia. Com a chegada desses novos testes, poderemos ampliar para 5.000 testes até 24 de abril. E a partir de 18 de maio, 8.000 testes por dia nesta rede de 34 laboratórios coordenados pelo Instituto Butantan. Anunciamos também a compra de 18 milhões de máscaras pelo Governo de São Paulo, sendo 15 milhões de máscaras cirúrgicas recomendadas para o atendimento médico e 3 milhões de máscaras N95. São aquelas de cor azul ou verde, mais reforçadas, indicadas para os profissionais de saúde que trabalham em ambientes de alto índice de contaminação, como são as unidades de terapia intensiva, as UTIs. Essas 18 milhões de máscaras foram compradas na China, também numa operação coordenada pelo Governo do Estado de São Paulo, para assegurar a chegada das máscaras até aqui de forma segura e para o atendimento à população. O investimento foi de 63 milhões de reais. Vamos continuar comprando máscaras e vamos continuar utilizando as boas relações que cultivamos com a China, com o governo chinês e com empresas chinesas para proceder novas compras de máscaras e até o dia 27 de abril poderemos anunciar um novo lote de máscaras, tanto as máscaras cirúrgicas quanto as N95, chegando aqui em São Paulo. Terceiro informe, corte de custos. Estamos cortando custos no governo de São Paulo para preservar salários e empregos. Tivemos uma queda de arrecadação de 10 bilhões de reais de abril a junho, neste mês, e a previsão somada de maio e junho. Em 90 dias, uma queda de 10 bilhões de reais de arrecadação. O vice-governador e secretário de governo, Rodrigo Garcia, coordenou um grupo de trabalho ao lado de Henrique Meirelles, Patrícia Ellen e outros secretários para promover um programa que será anunciado neste momento, inclusive por decreto publicado já hoje no Diário Oficial, para a contenção de gastos de 2,3 bilhões de reais no governo do Estado de São Paulo. Precisamos guardar e separar recursos para atender a saúde e segurança pública, prioridades neste momento. E a prioridade também a proteção social para atender os desvalidos, os desempregados e aqueles que estão na extrema miséria. Esta é uma determinação do governo de São Paulo e o nosso objetivo é cumprir os nossos compromissos, não demitir, mas tomar as medidas necessárias para ultrapassarmos essa difícil fase do coronavírus. E o governo do Estado de São Paulo toma e tomará
todas as medidas que forem necessárias no plano econômico, no plano social, no plano da segurança pública e, sobretudo, no plano da saúde, para garantir aos brasileiros de São Paulo o seu direito à vida e ao seu bem-estar, por mínimo que seja. Eu passo agora a palavra ao Rodrigo Garcia, nosso vice-governador e secretário de governo. O Rodrigo fará uma apresentação sobre este programa que estamos anunciando de contingenciamento do nosso orçamento para superação da crise. Rodrigo. Bom, governador, rapidamente, são 3 telas da situação do orçamento do Estado e 4 telas das providências que o governador João Dória tomou a partir do dia de hoje através dos decretos colocados. Nós estamos denominando isso de medidas de austeridade fiscal, para que de maneira qualitativa o Estado possa nesse momento observar as despesas que podem ser reduzidas, observar as despesas que podem ser evitadas, para preservar recursos para aquilo que é fundamental, que é a área da saúde e a área da segurança. Então ali é o cenário de arrecadação de ICMS na cota parte do Estado, né, com a previsão nos próximos 3 meses de quase 10 bilhões de reais de queda. Vocês observam que nós colocamos uma queda já projetada de abril de 6% da atividade econômica, um aumento de 5% na inadimplência e uma queda de 30% nas importações. Essa projeção em maio é hoje impossível de ser feita com precisão, mas nós sabemos que cairá mais a atividade econômica, a inadimplência se mantendo e talvez uma pequena recuperação no mês de maio. Então, tudo isso projetado para a nossa realidade dá uma perda total de arrecadação de quase 10 bilhões de reais, que é aquela penúltima coluna ali, 9,7 bilhões, e a cota parte do Estado, essa queda projetada nesses 3 meses. No próximo gráfico, um pouco a situação, o próximo, por favor, um pouco a situação então de como é distribuído os recursos públicos, né? Basicamente 12 bilhões de despesas por mês que o Estado de São Paulo tem, né? As transferências às universidades, os pagamentos de precatório, o serviço de dívida, lembrando que o Supremo Tribunal Federal suspendeu o pagamento da dívida pública dos estados com a União, a dívida pública dos estados com bancos ainda remanesce, e ontem São Paulo fez o pagamento de 661 milhões de reais a bancos públicos, a bancos internacionais dos seus financiamentos, a folha de pagamento, as despesas da educação, ou seja, quando você soma e separa ali 1 bilhão e 200 milhões, que é o recurso específico para o combate ao Covid, oriundo do não pagamento da dívida pública com a União, você chega numa despesa total de 12 bilhões 770 milhões, e uma arrecadação de 9.925, o que dá um déficit já esse mês de 2,8 bilhões e um projetado para os próximos 2 meses, né? Isso, na prática, na próxima tela nós vamos entender, impacta diretamente o caixa do Estado. Então, se essa projeção e nada for feito, né, se confirmar, nós teríamos então o mês de abril com uma redução de caixa depois da folha de pagamento, o mês de maio com uma redução ainda maior, e já no mês de junho um déficit de caixa financeiro de mais de 2 bilhões, somando em julho mais de 4 bilhões. Então foi essa a constatação que a partir de 2 semanas atrás o governador pediu a mim, junto ao secretário Meirelles, que pudesse fazer uma avaliação geral do Estado, que pudesse fazer, portanto, uma medida de austeridade qualitativa, antecipada, para que São Paulo pudesse enfrentar sem sobressaltos o combate ao Covid. Então, a partir dessa constatação é que hoje o governador, pode passar a próxima, editou 2 decretos. Um que trata do custeio da máquina pública e outro que trata do funcionalismo da máquina pública. Então nós temos uma meta específica geral de redução de 20% no custeio do Estado nesses 3 meses e metas detalhadas por contrato, como por exemplo poupa-tempo, limpeza predial, organizações sociais que não da saúde, locação de veículos, e lembrando que isso vale para todos, com exceção para saúde, segurança pública, administração penitenciária, Fundação Casa e IANSP. Então, as áreas de saúde e de segurança pública estão preservadas e o corte se dará, portanto, a redução em outras áreas. Temos meta nesses 3 meses de reduzir 650 milhões de reais nessas áreas. O próximo, por favor. Um outro decreto
ao lado do de custeio, que suspende novas despesas, né? Nós tínhamos várias despesas programadas para ocorrer nesses 3 meses, que ainda não estavam contratadas, e o decreto de hoje também suspende novas locações, novos contratos de obras, aditivos, aquisição de imóveis, publicidade que não específica para o Covid, contratação de contratos, ou seja, é uma meta que prevemos não pressionar mais o gasto, e estamos chegando na ordem aí de 655 milhões de gastos que estavam previstos e não serão realizados nessa medida número 2. A próxima as medidas para o conjunto dos recursos humanos do Estado, né? São Paulo tem, desde 1996, o hábito de pagamento antecipado no aniversário do servidor público de metade do seu 13º. O que o decreto faz é dizer, olha, o 13º será pago, portanto, no mês de dezembro e não mais parte no aniversário do servidor. A suspensão do pagamento também de 1/3 de férias, isso vale para todos os funcionários. Com exceção para a saúde, nós temos também novos concursos, novos contratos de estágio, designação de pessoal que geram impacto, venda de férias, nomeações, está tudo suspenso, menos para a saúde, e também toda a bonificação de resultados suspensa no conjunto do Estado, com exceção da saúde e da segurança pública, né? Então essas são as medidas na área de recursos humanos, com a previsão de economia de R$1 bilhão até o final do ano. Vamos passar ao próximo. Já tivemos algumas ações feitas pelo governo de São Paulo, como a suspensão do serviço da dívida com a União, em negociação, sem descumprimento de nenhum contrato, o pagamento com os bancos multilaterais, ainda nós estamos em processo de negociação. Já suspendemos o pagamento do PIS/PASEP, isso economiza R$100 milhões, isso já deu um potencial até o final do ano de cerca de R$8,1 bilhão de economia também nesse período de crise, né? Então essas são as medidas, governador, acho que não tem mais tela, é isso. Dado a realidade encontrada, as decisões tomadas de alteridade fiscal, de maneira qualitativa, preservando o funcionamento do Estado nas áreas essenciais nesse momento de guerra contra o vírus. Obrigado, Rodrigo Garcia. Antes de passar ao Dimas Covas, apenas uma lembrança, está no contexto do que foi exposto pelo vice-governador e secretário de governo, que o programa de assistência social de recursos emergenciais para 1 milhão de cestas básicas que serão distribuídas pelo governo de São Paulo, assim como cestas de higiene pessoal e limpeza, assim como assistência àqueles que representam a faixa dos mais pobres em extrema miséria, ou os que perderam seus empregos e a sua renda, como já anunciamos aqui, inclusive na área da educação, estão, por óbvio, mantidos como prioridade do governo do Estado de São Paulo. Vou pedir agora ao Dimas Covas, ao doutor Dimas, que faça, na sua breve intervenção, os dados relativos aos testes. A sua responsabilidade neste Comitê de Saúde, entre outras, está na ativação dos testes, e a boa notícia que nós podemos oferecer hoje, a chegada já aqui em São Paulo, na verdade já no Butantan, dos 725 mil testes de coronavírus que nós importamos da Coreia do Sul. Dimas. Bem, boa tarde, governador. Esses 725 mil testes, eles chegam no momento importante no planejamento do combate à epidemia. Eles já serão distribuídos a partir dessa semana, começo da semana que vem, para abastecer os 34 laboratórios que estão habilitados. Existem mais 10 laboratórios que estão em processo de habilitação. Nesse momento, vocês sabem que o mercado mundial está comprando testes, então essa aquisição da Coreia vem num momento muito oportuno. O próprio Ministério tem lá as suas dificuldades de trazer testes, e com esse volume, que será até o final de abril, de 1.300.000, mais outros testes que estão chegando por outras fontes, nos garantem essa política de testagem até junho, julho. Então, nós estamos, do ponto de vista de insumos, abastecidos. Agora, o próximo passo é fazer a rede funcionar a plena velocidade.
Nesse momento, a demanda diária de testes é em torno de 1.300 testes por dia. A rede já está operando com 2.000, capacidade de 2.000, e, portanto, o que chega no dia não tem motivo para ser acumulado. Semana passada foi anunciado que existiam 17.000 testes aguardando. Na realidade, na data de ontem, eram 15.600 testes, dos quais 12.000 testes já foram distribuídos para a rede, ou fisicamente ou em processo de transferência. Então, nós já temos um caminho aí para zerar essa fila até a próxima semana. A partir daí, nós só vamos operar com a demanda do dia. A rede já está sendo descentralizada para todos os LUTs. Nesse momento, nós temos 5 LUTs em funcionamento. Ontem iniciou o LUT de Bauru, já com os primeiros resultados, e a rede toda, com 12 LUTs, vai entrar em funcionamento também rapidamente. Nós temos os universitários, que são 5 centros, também prontos a operar, eles só precisam ser habilitados e receber insumos. É importante dizer que, nesse momento, existe uma prioridade na realização dos testes: óbitos, pacientes graves internados, profissionais da saúde, isso é a prioridade do dia, e aí é a questão sempre dos óbitos. Então é bom deixar claro o que é essa questão do óbito. Muitas vezes o teste entra no laboratório, o paciente está vivo, ele não morreu, ele vai a óbito durante a evolução. Então existe aí um certo delay na informação do óbito ao laboratório, mas a hora que chega no laboratório ele já passa imediatamente para ser prioridade. Então acho que essas informações são importantes, nós vamos fornecer essas informações diariamente: número de testes que chegaram, número de exames que chegaram, número de testes que estão sendo realizados e a capacidade do sistema. Acho que isso dá uma tranquilidade para que nós tenhamos uma visão clara da evolução da epidemia. Obrigado, doutor Dimas Covas. Agora saímos da saúde, continuamos na saúde com o doutor Zé Henrique Germa, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, com os números de hoje. Lembrando que o Comitê de Saúde, o grupo de contingência do Covid-19, estará reunido hoje e a partir das 15 horas no Centro de Convenções Rebouças, ao lado do Hospital das Clínicas. Num determinado momento, as informações também serão compartilhadas com a imprensa, com os jornalistas. Doutor Germa. Boa tarde a todos. Os dados de ontem para hoje são: para o Estado de São Paulo, 8.895 casos e um número de óbitos de 608 para este contingente. Estamos com 6,8 óbitos, o percentual de óbitos subiu um pouco com relação à estatística anterior. O Brasil tem 23.000 casos, com 1.328 óbitos, o que dá um percentual de 5,6%, que também teve uma pequena elevação. Nós temos hoje internado 1.878 pessoas, praticamente 50% entre UTI e enfermarias. Isto era o que eu tinha para vocês, além da questão do fique em casa. Obrigado, doutor Germa. A doutora Helena ficará aqui à disposição. Quer fazer alguma intervenção, doutora Helena, por favor? Vou estar aqui deixando claro que estou aqui à disposição para responder as perguntas. Obrigado. E fico no aguardo. Obrigado. E lembrando mais uma vez que o grupo que compõe este grupo de contingência do Covid-19, sob a direção do doutor Davi Wipp, se reúne diariamente, muitas vezes 2 vezes ao dia, virtualmente, evidentemente, mas que hoje estará representado ali por vários dos seus representantes, lá no Centro de Convenções Rebouças, que faz parte do complexo do Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, e isso ocorrerá diariamente às 15 horas, e ao término da reunião as informações também serão, por óbvio, disponibilizados aos jornalistas, os que estão aqui e os que puderem estar às 15 horas lá no Hospital das Clínicas, no Centro Rebouças. Vamos agora às perguntas. Nós temos inscritos aqui. Vamos começar com o UOL, com o jornalista Felipe Pereira. Depois vamos ao André Vieira,
do jornal Valor Econômico, que está online, e vamos intercalando as presenças com aqueles que estão virtualmente participando da nossa coletiva. Felipe, obrigado pela sua presença. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Acho que vai ser para o senhor, para o vice-governador. O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia hoje sugeriu o congelamento do salário dos servidores. E a pergunta é, a permissão de redução de corte de salário da iniciativa privada. Só que não há nada relativo aos servidores. Esse pacto social pelo Covid está exigindo o mesmo esforço de toda a população, e há possibilidade do governo do Estado de São Paulo ter alguma medida que peça algum esforço também dos servidores públicos? Obrigado. Obrigado, Felipe. Vou dividir a resposta com o Rodrigo Garcia, secretário de Governo. O esforço já está sendo feito por todos e compartilhado, desde secretários, dirigentes de estatais e também os servidores públicos do Estado de São Paulo. O sacrifício é de todos e deve ser de todos, compartilhadamente. Nós estamos vivendo uma gravíssima crise. E eu peço agora ao Rodrigo que explane na sua questão os pontos que representam esse contingenciamento aqui no Estado de São Paulo. Rodrigo. Felipe, a atitude legal que o governo de São Paulo pode tomar, que é o não aumento de salários, o congelamento da bonificação, foi tomada. A partir de agora, qualquer decisão de redução salarial, pela Constituição Federal, pela irredutibilidade dos vencimentos, é através de uma legislação federal que pode ser proposta pelo governo federal. O que cabe ao Estado foi feito, que é o não pagamento de promoção, suspensão da bonificação e, basicamente, o congelamento dos salários, né? Qualquer medida de redução salarial do servidor público está concentrada no poder legiferante do governo federal e do Congresso Nacional. Ele não pode ser proposto por estados e municípios. Obrigado, Rodrigo. Felipe, obrigado pela pergunta. Vamos agora online com o jornalista André Vieira, do jornal Valor Econômico. André, você já está em tela. Obrigado por estar participando. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. A pergunta é o seguinte. Cientistas da USP e da UNB têm afirmado que é grande a questão da subnotificação de casos de Covid no Brasil e estimam que o país tem agora 313 mil pessoas contaminadas em vez dos 23 mil anunciados pelo Ministério da Saúde. Aqui em São Paulo, a previsão é que, se não houver medidas de distanciamento social mais restritivas, a capital poderá entrar em colapso na próxima semana. Qual é, diante desse quadro, a estimativa de subnotificações de casos no estado de São Paulo? E, aproveitando com essa informação da chegada dos testes, se o governo de São Paulo não pretende adotar uma política de testar em massa, que é o que a OMS tem dito, que é mais efetivo para diminuir a subnotificação. André, obrigado pelas duas perguntas. Eu vou compartilhar a resposta com o Dr. Zé Henrique Germa e o Dr. Dimas Covas. Então, começamos com o secretário da Saúde, José Henrique Germa, e, na sequência, ao Dimas Covas. Pelas próprias características da Covid-19, ela tem, no seu contingente total de casos confirmados, 20% irão para o atendimento hospitalar. São esses que estão testados aqui. Então, se você for pensar numa epidemia do ponto de vista global, são 5 vezes, dentro desta política, são 5 vezes aquilo que está internado. Porque o índice de 20% de internação faz parte da própria patologia. Então, se hoje nós temos 20 mil pessoas internadas, nós temos 100 mil que estão acometidos da patologia. Porém, todos esses 80%, eles não aparecem porque, primeiro de tudo, eles não apresentam sintomas, eles não apresentam necessidade de tratamento, muito menos de tratamento hospitalar. Acho que esta é meu entendimento a respeito. Pedir a complementação do Dr. Dimas Covas, a pergunta do jornalista André Vieira, do Valor Econômico. Bom, a questão da subnotificação, é importante ficar claro que a subnotificação existe, vai existir e existe em todos os países do mundo. E nós temos que entender que os casos confirmados, os casos internados, eles representam um limite inferior da curva de ascensão.
Isso é importantíssimo. Quer dizer, nesse momento, o número de óbitos e o número de casos notificados, eles estão na base, né, da curva, né? Seja 5%, seja 10%. Então, a subnotificação vai acontecer. Nós temos que adiantar os testes para ter uma visão o mais próximo da realidade. Mas também considerando que teste, você está olhando no retrovisor. Quer dizer, o indivíduo se infecta, o indivíduo leva um tempo para desenvolver sintomas, leva um tempo para procurar atendimento médico, leva um tempo para colher o exame leva um tempo para ser remetido ao laboratório. Então, nós estamos sempre olhando no retrovisor. Daí a importância de nós mudarmos um pouco a visão. Nós temos que olhar à frente com essas projeções. Quer dizer, elas nos dão os cenários possíveis que encontraremos à frente. Nesse momento, as medidas de isolamento social estão funcionando. Quer dizer, a curva aparentemente está tendendo a estabilizar. Mas essas medidas, elas são contínuas, porque as medidas de hoje, elas refletem daqui 15 dias na curva. As que nós observamos hoje, elas foram tomadas há 15 dias atrás. Com relação à ampliação da testagem, isso são atividades de combate à epidemia complementares. Quer dizer, todas essas medidas de isolamento, todas essas medidas de orientação, de higiene, elas se complementam com os testes. E os testes são de dois tipos. O teste na fase aguda, que é o RT-PCR, que é esse que nós estamos tratando aqui no Butantan, e os chamados testes rápidos, que identificam anticorpos. Então, cada um tem uma aplicação em fases diferentes da epidemia e mostram um retrato do que está acontecendo. Daí a sua importância. Obrigado, doutor Dimas. Eu queria endossar as duas colocações, por óbvio, da saúde, e complementar, André, quando você indica que, se necessário, o governo do Estado de São Paulo poderia adotar medidas mais restritivas para garantir o distanciamento social. Na qualidade de governador, eu quero responder sim. Se não houver uma resposta correta da população, até aqui está havendo, espero que continue, nós adotaremos sim medidas mais restritivas. A nossa obrigação como gestor público, amparado na ciência, amparado na medicina, é proteger vidas. Nós não temos aqui viés político, ideológico, partidário, eleitoral. A nossa visão é proteger vidas. Desde o início, essa é a 28ª coletiva de imprensa, todas elas nós temos dito, a nossa obrigação prioritária é proteger vidas. Essa é a nossa prioridade. A proteção à economia virá, mas na sequência. Antes, temos que proteger a vida e depois a proteção à economia. Vamos agora a uma pergunta presencial. Será do jornalista Silvério Moraes, da Band News, seguido depois pelo Vinícius Passarelli, da Rádio CBN, e aqui presencialmente, logo após a Band News, a TV Globo e a Globo News. Silvério, boa tarde, obrigado pela sua presença. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador, boa tarde a todos. A minha pergunta é sobre leitos hospitalares. Queria saber, primeiramente, em que momento nós estamos hoje da nossa capacidade hospitalar e se diante dos números atuais, das medidas atuais, principalmente do atual percentual de isolamento, se essa capacidade será o suficiente para o período mais crítico que a gente deve viver nos próximos dias. Obrigado. Obrigado, Silvério. Vou pedir ao doutor Guerra, e se necessário, com comentários da doutora Helena Sato. Pelos cálculos que nós fizemos da necessidade de leitos, que consideravam um tempo médio de permanência de 15 dias para cada paciente em UTI, e se nós continuarmos com esta curva de isolamento, com o fique em casa, nos moldes que está sendo colocado, nós vamos conseguir ultrapassar com os leitos existentes, mais os leitos que estão sendo preparados com o advento de novos respiradores. Eu só quero complementar a fala do secretário e só reforçar uma fala que a gente já vem colocando já há mais de 3 semanas, e a gente que trabalha com a saúde pública, a gente sabe muito bem, que é uma frase simples, que é a história do ficar em casa, não é? E quando eu volto aqui e repito essa frase, essa é a vacina que nós temos disponível em relação ao coronavírus. Nós não temos uma vacina específica para o coronavírus, mas neste momento,
observando-se a experiência de outros países, né, que estão conseguindo segurar a ampliação e a disseminação desse vírus. A frase é simples, é ficar em casa. Sabemos muito bem, eu sou mãe também, estamos falando com os familiares, temos recebido informação, né, pelas várias redes sociais e pelos meios de comunicação. Sabemos muito bem o quanto não é fácil ficarmos em casa, não é? O quanto não é fácil ver o nosso filho falando que quer passear aqui na casa do amigo. Mas, neste momento, mais uma vez reafirmando, quero aqui reafirmar que essa experiência não é apenas o Brasil que está passando. Muitos países do mundo estão passando isso. E, mais uma vez, temos que estar juntos e ficarmos em casa, neste momento, é a melhor vacina em relação ao coronavírus. Correto, doutora Helena Sato, muito obrigado. Doutor Guerra? Só um minutinho. O índice que nós estamos trabalhando, conforme o governador colocou ontem, é uma meta de 60% de isolamento. Vamos agora, obrigado Silvério Moraes, da Band News, que aliás está transmitindo flashes ao vivo direto aqui do Palácio dos Bandeirantes. Vamos agora à Rádio CBN, o jornalista Vinícius Passarelli. Vinícius, você já está aqui em tela. Boa tarde, sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. O senhor anunciou hoje uma compra de 18 milhões de máscaras da China. Há algumas semanas atrás, o senhor também falou que havia pedido formalmente ao embaixador chinês a disponibilização de 500 mil máscaras. Eu queria perguntar se o atrito diplomático que o governo federal entrou com a China por causa daquela postagem do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, depois do ministro da Educação, Abraham Weintraub, se esse atrito em algum momento chegou a atrapalhar o diálogo do governo do estado com os chineses, em relação, claro, à compra desses materiais, né? Vinícius, obrigado pela pergunta. Primeiro, eu quero lamentar a atitude destes dois, um parlamentar e um membro do governo, de estabelecerem posições atritivas com a China, com o governo chinês. Mas quero ressaltar que as relações do governo do Estado de São Paulo com o governo chinês ficaram intocáveis ao longo de todo este período. Como sabem, nós abrimos um escritório do governo de São Paulo em Shanghai em agosto do ano passado, agosto de 2019. O escritório foi implantado com o apoio do governo chinês e do governo da província de Shanghai. As nossas relações seguem extraordinariamente fluidas, transparentes, e isso nos ajudou muito na chegada dessas máscaras que foram adquiridas na China e de respiradores também que já foram adquiridos e chegaram, e nós temos novos lotes que chegarão. Nós apenas não estamos revelando com antecedência o dia e o horário de chegada para a proteção destes equipamentos. Mas, felizmente, a Embaixada da China em Brasília, o Consulado da China em São Paulo e o governo chinês têm respeitado e mantido uma relação boa, fluida e correta com o governo do Estado de São Paulo. Vamos agora à próxima pergunta. Ela é presencial, agora sim, do William Cury, jornalista da TV Globo e Globo News. Will, boa tarde. Obrigado pela presença. Sua pergunta, por favor. Quero saber sobre a taxa de isolamento. Tivemos o período de sexta-feira, sábado e domingo, sexta-feira da Paixão, teve um fim de semana, a Páscoa, o governo comemorou os números, só que segunda-feira, nitidamente, já tinha um movimento muito grande nas ruas. Eu quero saber sobre os números de ontem em relação à taxa de isolamento, se voltou àquele patamar já próximo aos 50%, que é o considerado mais crítico pelo governo, e com recuo, se recuou, queria saber o que o governo pretende fazer em relação a medidas mais duras para controlar a circulação de pessoas. Will, nós não temos ainda os números estarão disponíveis hoje na parte da tarde, os números de ontem, pelo sistema de monitoramento inteligente que nós implementamos aqui em São Paulo, com o apoio das 4 operadoras de telefonia celular, e aproveito para mencionar que não há nenhuma invasão de privacidade, há todo respeito a isso, por óbvio.
As operadoras de telefonia celular são empresas multinacionais que seguem critérios rigorosos de ética e de compliance e de respeito também pelos seus assinantes, por aqueles que têm o sistema de telefonia celular, e o mesmo o governo do estado de São Paulo. Os dados estarão disponíveis hoje à tarde e amanhã nós vamos ter aqui nessa mesma coletiva o balanço de segunda e do dia de hoje. Eu pedi até para ver se amanhã nós conseguimos ter com um pouco de antecipação para permitir uma avaliação de tendência. Se aquela tendência que observamos no final de semana, de maior nível de isolamento, está mantida ou não. Mas quero voltar a dizer aqui, havendo a cooperação da população do estado de São Paulo, nós manteremos o isolamento como está. Não havendo, ou seja, baixando os índices de isolamento social e colocando em risco a vida das pessoas no estado de São Paulo, nós não hesitaremos em adotar medidas restritivas de maior grau, se isto for necessário. E quem nos ampara e nos orienta nesse sentido não é a tecnologia, mas é a medicina e a ciência. Vamos agora à próxima pergunta, que é virtual, é do jornalista Luiz Felipe Leite, da Rádio Brasil de Campinas. Luiz Felipe, você já está em tela, obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde, sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador, boa tarde a todos. Eu falo também pela rede Aparecida de Rádio. Minha pergunta é sobre o planejamento das ações da Secretaria de Saúde, do Centro de Contingência do governo como um todo para o inverno. Daqui a pouco mais de 2 meses começa o inverno aqui no Hemisfério Sul. Na Itália, por exemplo, quando houve a explosão de casos, eles estavam no inverno, o inverno assolava a Europa. Minha pergunta é sobre isso, para evitar que aconteça uma explosão de casos como houve na Itália durante o inverno. Luiz Felipe, obrigado pela pergunta. Vou pedir à doutora Helena Sato, que integra o Comitê de Saúde, o Centro de Contingência do Covid-19, para responder e, se necessário, com comentários do doutor Zé Henrique Guerma. Helena Sato. Então, vamos lá. Obrigada pela pergunta. E essa é uma preocupação, não é? Com a chegada do inverno, como será? A gente sabe que esse vírus circula principalmente nesses países neste momento. Mas o que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer é começar agora, né? É começar agora, sim, nós já estamos fazendo várias ações já há muito tempo. Mas o que eu quero só reforçar e aproveitar essa pergunta, que nós temos que ter um alerta maior ainda. Ou seja, lembra, uma pessoa infectada, o período de incubação é cerca de 15 dias. Ou seja, nós vamos ver o resultado. Se a gente não conseguir, se as pessoas continuarem ainda indo para a rua, não respeitando a importância do isolamento domiciliar, o que vai acontecer? Lembrando de novo, nós já falamos isso outras vezes, uma pessoa infectada irá transmitir para outras 3 e, respectivamente, outras 3 infectadas vão passar para as outras. Ou seja, independente da gente pensar no inverno, nós já temos que incrementar ainda mais as medidas de ficarmos em casa, para postergarmos, para que a gente não enfrente problemas, principalmente no inverno. Obrigado, doutora Helena Sato. Algum comentário, doutor Guerma? Nós estamos fazendo, né, a vacinação, e começou inclusive com idosos e profissionais de saúde e depois de segurança, e ela tem justamente esse objetivo, né, de que a gente possa fazer um discernimento melhor a respeito dos sintomas, porque como eles são muito parecidos, eles podem confundir, principalmente durante o inverno, quando eles podem ter uma incidência maior. Então, essa foi uma medida que visa identificar com maior rapidez um caso de Covid-19. Obrigado, doutora Helena Sato. Obrigado, doutor Zé Henrique Guerma. Obrigado, Luiz Felipe Leite, da Rádio Brasil Campinas. Vamos agora à penúltima pergunta do SBT, o jornalista Fábio Diamante. Fábio, boa tarde. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. A minha pergunta é sobre esse universo dos exames que estão parados, aguardando o resultado. Quantos são de pessoas que morreram? Quantos óbitos? A gente tem mantido contato com funcionários do sistema funerário e todos são unânimes em dizer que existe um aumento claro e evidente no dia a dia deles, na quantidade de mortos que chegam. Então, minha pergunta é: quantos são? E se o governo consegue estimar qual seria o impacto na estatística do número de mortos
que entrariam, de fato, com a confirmação da contaminação pelo novo coronavírus? Fábio, vou pedir a resposta, evidentemente, ao doutor Dimas Covas. Em primeiro lugar, que óbitos são prioridade para o teste. Chega o óbito identificado como óbito, ele será testado, né, no mesmo dia, né, no máximo no dia seguinte. Então, não é para ter delay aí, não é para ter demora na emissão desse resultado. Mais uma vez, a questão é que muitas vezes, quando o exame entrou, ele não era óbito, ele era paciente. E aí ele entra na fila de prioridades normal do laboratório. Se ele for identificado como óbito, ele é trazido para a prioridade 1. Tá? Agora, esse sistema de notificação é que precisa ser mais agilizado. Quer dizer, os laboratórios precisam ser informados a todo momento se o que era paciente foi a óbito, para que isso aconteça. O impacto do número de óbitos é importantíssimo, que é o número real, né, da evolução da epidemia. Né? Então, é um número que precisa ser, de fato, atualizado dia a dia. Quero agradecer a pergunta do jornalista Fábio Diamante, do SBT, agradecer ao doutor Dimas Covas. Antes da última pergunta, agradecer a transmissão integral desta coletiva da TV Cultura, que transmite para São Paulo e também para suas emissoras afiliadas, a Record News, a Rede Brasil, a Band News e também a TV Alesp. E transmitindo alguns momentos dessa coletiva, a TV Globo, Globo News, a CNN, a TV Band e a Rede TV. Vamos agora à última pergunta desta tarde, que é da Rádio Jovem Pan, jornalista Vitor Moraes. Vitor, obrigado mais uma vez pela sua presença conosco. Boa tarde, sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Bom, governador, minha pergunta vai para o senhor, mas também para a doutora Helena Sato. Com relação aos estoques de sangue aqui no estado de São Paulo, a gente sabe que essa é um mês um pouco crítico, começa com a chegada do inverno. Poucas pessoas estão indo até os postos fazer a doação de sangue. O governo tem alguma medida já de precaução para que esse estoque aumente? Obrigado. Doutora Helena Sato, compartilhadamente com o doutor Zé Henrique Guerra. A pergunta foi para a área da saúde do jornalista Vitor Moraes. Vamos lá. Essa pergunta é muito importante, não é? Porque nós temos sim que pensar nos estoques de sangue, não só em relação ao corona, mas em relação às outras situações. Então, nós já estamos juntos, né, junto com a Fundação Pro Sangue, né, para iniciarmos, né, secretário? O secretário irá complementar toda uma ação, né, uma campanha, né, toda uma estimulação para que a gente volte a ter um incremento, né, de doadores de sangue para essa situação que iremos enfrentar. Logo no início da epidemia, nós tivemos uma baixa significativa a respeito de doação de sangue e, consequentemente, dos nossos estoques. Nós fizemos uma campanha junto ao Exército e tivemos uma série de doadores e isso nos permitiu levar os estoques a uma situação normal. Eu acredito que nós vamos necessitar mais para frente de outra vez de uma campanha desse tipo com doadores que sejam habituais ou então utilizando o próprio Exército Brasileiro. E porque a população de fato ela diminuiu a sua doação de sangue de uma forma espontânea. Mas nós não temos problemas de sangue hoje. Obrigado, doutor Guerra. Vitor Moraes, mais uma vez, obrigado pela pergunta. Antes do encerramento da nossa coletiva de hoje, dia 14 de abril, aqui no Palácio dos Bandeirantes, recomendar a você que está em casa, nos assistindo, nos acompanhando, por favor, lembre-se dos hábitos que a medicina nos orienta. Lave as mãos constantemente com água e sabão, pelo menos 20 segundos com água corrente. Se não puder, use álcool gel, friccione a sua mão, também igualmente por pelo menos 20 segundos e mantenha os hábitos de afastamento, de distanciamento, se possível, caso você tenha que sair por necessidade da sua casa, pelo menos 2 metros entre você e outra pessoa. Proteja especialmente as pessoas com mais idade, pessoas com mais de 60 anos, pessoas com morbidade, pessoas portadoras de deficiência. Essas devem ser aquelas mais protegidas e mais amparadas por você, pois representam um grupo de risco e de risco de contaminação.
Quero também agradecer às cidades do interior do estado de São Paulo, do litoral, que têm sido solidárias. Várias prefeitas e prefeitos conseguiram alcançar índice superior a 60% de isolamento social. É uma conquista da população dessas cidades e dos seus prefeitos e prefeitas, que orientam corretamente a sua população a permanecerem em casa durante o período da pandemia. Amanhã nós vamos, inclusive, apresentar o nome das 20 cidades aqui no estado de São Paulo que têm batido esse bom recorde de isolamento superior a 60%. E eu espero que as outras cidades que ainda não atingiram este patamar possam se esforçar para fazê-lo. O epicentro do coronavírus é a capital de São Paulo, infelizmente, mas é o ônus de uma cidade internacional e uma cidade com 46 milhões de habitantes. Na sequência, a região, um estado com 46 milhões de habitantes, uma cidade com 13 milhões de habitantes, e a região metropolitana, cidades que compõem a região metropolitana em torno da capital de São Paulo, onde a incidência também é mais elevada. Por isso eu quero agradecer o esforço que o Bruno Covas, o Bruno não pôde estar hoje aqui, o Bruno está fazendo hoje é o dia do seu tratamento, mas ele tem se esforçado de maneira admirável, assim como os prefeitos das cidades da região metropolitana aqui do estado de São Paulo, e eu queria incluir também um elogio aos prefeitos e prefeitas das cidades do litoral de São Paulo, Litoral Norte, Baixada Santista e Litoral Sul. Também o cumprimento a estes prefeitos pelo esforço que têm feito. Nós temos este dever e esta obrigação. Se a população responder adequadamente, passaremos mais rapidamente por esta pandemia e passaremos mais rapidamente para retomar a economia. Quanto mais pessoas saírem sem necessidade das suas casas, quanto mais pessoas se aglutinarem para fazer o que não devem fazer, mais tempo nós vamos precisar para combater a pandemia, para ajudar as pessoas infectadas e, lamentavelmente, para chorar aquelas pessoas que perderão a sua vida. Então, faço aqui, mais uma vez, um apelo à população do estado de São Paulo. Fiquem em casa e, com isso, protejam as suas vidas e as vidas das pessoas que vocês mais amam. Muito obrigado e até amanhã. A TV Cultura transmitiu ao vivo, direto do Palácio dos Bandeirantes, na íntegra, a entrevista do governador João Dória. Fique agora com o JC1.